Saúde a todos com a Santa Paz do Senhor. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Começa fazendo oração. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, abençoe essa programação que agora começa. Abençoe a minha pessoa, todas as minhas nossa web rádio, YouTube, Facebook, tanto na evangelização. Abençoe nesse dia de hoje, 3 de junho de 2026. Seja um dia abençoado com todas as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos sem mais delongas, começando nossa leitura bíblica. Estamos no livro de Marcos. Hoje, né, eu não me atrasei muito, graças a Deus. Estamos no capítulo 12, então vamos ler a partir do versículo 41. Para quem não sabe, tem um voto, né, de ler a Bíblia e redes sociais, né? E já estou no capítulo, já estou no livro de Marcos, né, no Novo Testamento, já li o Antigo Testamento todinho. Estou agora no Novo Testamento, no livro de Marcos, né? É um voto que eu tenho, né, de ler de Gênesis e Apocalipse. Então vamos... Nem mais nada, vamos ver nossa leitura de hoje. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41, vamos terminar o versículo 12. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o teu sustento. Amém. Então aqui Jesus está diante do gasofilácio, que eu não sei o que é isso, né? Antigamente esse gasofilácio, já escutei várias vezes o nome, mas eu não entendo o que é. E eu observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro, né? O gasofilácio deve ser, né, onde o povo coloca a oferta, né? Deve ser isso, né? Na hora do culto, da missa, né? Dependendo da religião. Então, ele estava notando, né? As pessoas chegando, colocando sua oferta. E os ricos depositaram grandes quantias, né? Notas, né? De 10, como se fosse hoje em dia 20, né? E uma viúva pobre chegou e só colocou 2 pequenas moedas, como se fossem 2 moedas de 50 centavos, por exemplo, né? E chamando os seus discípulos, disseram que em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio, realmente é mesmo, no gasofilácio não coloca as ofertas, mais do que o fizeram todos os ofertantes, quer dizer, os ofertantes ricos que tinham de sobra, colocaram maior quantidade que eles podiam, né? Porque eles tinham condições, mas ela só colocou 2 moedinhas, porque ela não tinha condição de colocar mais, se tivesse ela colocava. Mas ela deu aquilo que ela podia dar, né? Então foi de coração, que quando a pessoa dá aquilo que não pode dar, aquilo que só pode dar aquilo, é porque foi de coração. Porque ela, por ser uma viúva pobre, como eu estava falando outro dia, hoje em dia, quando uma pessoa fica viúva ou fica viúvo, vai lá no INSS, não sei aonde, IPEN, sei lá o que, instituição, e fala lá, prepara os documentos e fica recebendo aquele dinheiro daquela pessoa, né? Que se chama a pensão, né? Hoje em dia tem isso, hoje em dia também tem aposentadoria, né? Que a pessoa tinha aquela idade, se aposenta. Antigamente não tinha nem pensão nem aposentadoria. Então, quando a pessoa ficava viúva ou viúvo, não tinha direito de receber aquele dinheiro, que naquele tempo não existia isso ainda, né? Que faz muito tempo atrás, né? Então, as viúvas, elas sofriam muito necessidade por causa disso, né? Elas tinham que trabalhar, embora nunca tinham trabalhado, elas tinham que depender dos outros, da bondade dos outros, dos familiares, né? Então, se ela era rica, ainda tinha muito dinheiro guardado do marido, a família rica não sofria tanto, né? Mas, infelizmente, a maioria da população é pobre, desde que o mundo é mundo, né? Então, é por isso que a viúva sofria muito de necessidade naquele tempo. Então, é por isso que ela só colocou 2 moedinhas, porque ela era uma viúva pobre, né? Então, aí Jesus continua explicando, porque todos eles ofertaram do que eles sobravam, né? Que eles tinham condição financeira boa. Ela, porém, da sua pobreza, né? Que ela não tinha condição, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Quer dizer, não é porque ela deu todo o seu sustento, não, né? Mas é que ela deu tudo o que ela podia dar naquela hora, né? Era a oferta que ela podia colocar. Mas se fosse outra dia assim, não, eu vou pagar essas 2 moedinhas para juntar, para comprar um pãozinho para os meus filhos, não sei o quê. Mas não, mesmo assim ela deu, né? Ela doou.
Amém. Porque ela tinha boa vontade de doar, não é? Para a igreja, para a glória de Deus. Era uma mulher de Deus, né? Amém. Então eu vou. Eu explico assim rápido, não tenho aquela explicação longa, porque eu não sou pregadora, né? Eu apenas faço uma explicação do que eu li e do que eu entendi. Agora o irmão Raimundo, ele fala mais, né? O irmão Chiquinho também. Então, vamos chamar aqui o irmão Raimundo para falar dele. Né? Que agora chegou a oportunidade dele. O Raimundo veio falar de outro assunto, mas não tem importância, né? O importante é fazer sua participação para Deus. Pai, Senhor, então o irmão Raimundo já está por aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas humanas. E em nome de Jesus, a paz do Senhor para a irmã Rita Silva, irmã Zé Francisco, cadeira cativa. Temos ouvido da Rádio Antônio e também parabéns para os aniversariantes do dia, hoje, 3 de junho de 2026. Parabéns para todos que estão aniversariando desde 1 ano de idade até mais de 100 anos de idade, que Deus consciente de viver aqui na Terra. Né? Como já conhecido, irmão João, que é o mais velho na Terra, no mundo, que mora ali perto de nós, né? No Ceará, que tem 113 anos. Deus quiser, no dia 5 de outubro deste ano, ele vai completar 114. Louvado seja Deus. Então, parabéns a todos os aniversariantes do dia de hoje, de vida, com abundância, né? Saúde, prosperidade, proteção divina, né? Louvado seja Deus, inteligência, sabedoria, prudência e fé, né? Vivendo na fé, na esperança e no amor. E o apóstolo Paulo diz que o maior dos três é o amor, né? Esse amor é o amor de Cristo em nossa vida. É o amor de Cristo em nossa vida. Então, parabéns para todas as aniversariantes do dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero aqui pagar meus votos, né? Porque quando eu recebo o dinheiro, eu pago meus votos, né? Em votos de agradecimento, né? Agradecimento, livramento, voto de fé, enfim, todos os votos que eu falei com o Senhor, os que o Senhor já, pela sua misericórdia, né, já fez milagre, né, abençoou, né, livrou. Então, eu quero pagar aqui toda essa programação, porque todos os meus votos. Eu já mandei o dinheiro do dízimo e também dos votos, né, que a gente dá uma quantia, né? Cada um de acordo com o que pode. Então, eu estou falando aqui meus votos e quero deixar aqui uma palavra no Salmo 23, versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Aqui, paguei meu voto, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero estar falando, né, na fé, na esperança e no amor, né? Eu gosto muito de esse versículo, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O apóstolo Paulo diz: agora permanece, glória a Deus para nós, a fé, a esperança e o amor, os três, né? Os três, não pode faltar os três, nem a fé, nem a esperança e o amor. Mas o maior dos três é o amor. No amor está, né, caridade, a esmola, os conselhos, as orientações, o perdão, né, a humildade, né, a pessoa ser humilde, né, nunca achar que é mais que o outro. Não. Eu acho que ninguém é mais que ninguém. Todos nós somos dependentes de Deus também um do outro, né? Ninguém pode dizer assim que não precisa de ninguém, não. Até o rico pode precisar do pobre. Eu sempre dinheiro, mas ele pode precisar do conselho, né?
pesadas de ouro, de prata, fez uma maldade que sacar. E ele tinha um exército de 20 mil homens e o Iraque tinha um exército de 5 mil homens. Né? Quer dizer, pela quantidade, o outro, né, estava com mais força, né? Aí ele pegou, ele disse, o que é que eu faço agora, né? Aí, uma cidade, nunca ninguém lavava ele, povo, não sei o quê. Disse que ia falar com ele. Deu uma ideia pro rei. Aí levaram ele pro rei. Aí eu disse, pois não, me conta aí qual é a sua ideia, que eu estou aqui confuso. Os sábios do palácio não souberam. Estão todos aqui no papel de vez. Ele disse, não, o senhor faz o seguinte, o senhor manda emissários, né, e faz um tratado de paz com ele, faz uma aliança com ele, né? Que o senhor não quer guerra, quer paz, está pronto para fazer uma aliança com ele, um tratado de paz, uma aliança. E aí, o rei aceitou o conselho e mandou emissários lá. E o rei achou bonita a atitude do rei e resolveu fazer essa paz com ele, ficar amigos e não houve guerra em nada. Então, isso é muito importante, né? O verdadeiro homem nasce inteligente, precisa dessa sabedoria também precisa da prudência, né? Da prudência. Eu gosto de simbolizar, né? Eu simbolizo a pessoa inteligente com medalha de prata. Eu sou quem tem sabedoria. Não, a pessoa que tem inteligência com medalha de bronze. Sabedoria, a pessoa que tem sabedoria, uma de prata. E a pessoa que tem prudência, uma de ouro. Porque sempre parece amor. Você é mais maior do que amor. Inteligência, sabedoria e prudência, mais maior do que a prudência. Orar, jejuar e vigiar. Os três, mas o maior dos três é vigiar. Então, ora, jejua, mas vigiar, né? Deus disse. Orar e vigiar e planteiar em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a vitória de Jesus Cristo lá na cruz foi sem motivo, né? Estava orando e jejuando, mas está em vigilância, né? Está em vigilância, seguiu a vitória a Jesus Cristo no deserto, porque está em vigilância. O inimigo se aproveitando de estar com fome, se aproveitando de situação de Deus, transforma-se as pedras em pão. Ora, aí Jesus foi para o contexto, né? Isso não é só de pão que o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque texto sem contexto é pretexto. Aí o menino pegou e levou ele para um alto mundo, no relance de todos os reinos, estudos caminhos, e aqui tirarei se plantaram o espelho e adorar. Aí já viu, em vigilância foi para o contexto. Somente ao Senhor de Deus adorarás e a Ele seguirás. Aí nós encontramos, Jesus transportou para a parte mais alta de Jerusalém, que era o penáculo do templo. E disse, aquele daí para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tu prestes contra o pé com a pedra. Jesus em vigilância, e com contexto diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, a vitória de Jesus foi ele estava orando, mas na hora da tentação ele estava vigilante. O inimigo foi na palavra. O inimigo usou a própria palavra para derrotar Jesus Cristo e ele não sair do deserto capacitado para cumprir a missão, né? E a missão dele era morrer na cruz em lugar dos pecadores. Mas aí ele
está orando, jejuando e vigilando. Nós devemos orar, jejuar e também estar em vigilância. Mas, louvado a Deus, e mesmo na oração, mesmo no jejum, na vigilância, houve alguma falha a medida que o justo cai 7 vezes. E 7 vezes Deus dá conta. Por quê? Porque o justo ele reconhece, né? O Espírito Santo desperta ele para reconhecer que errou, falhou, pecou. Ele reconhece que errou e pede perdão e pede perdão. E Deus se agrada muito daquele que reconhece a fraqueza. Porque Deus sabe que nós somos seres humanos e errar é humano, né? Mas o justo é aquele que reconhece, né? Reconhece que errou, se arrepende e pede perdão. Esse é o justo diante de Deus, que não se justifica a si mesmo. Quem justifica, ele é Deus, onde perdoa. Louvado seja Deus. Então, vamos estar falando sobre o amor, né? Que é uma três, né? E a maior prioridade do amor é de conhecimento da verdade. Ensinar a verdade e viver a verdade. Porque o verdadeiro conhecimento da pessoa, glória a Deus, está não somente em ler, ouvir, mas praticar o que leu ou o que ouviu. E se não houver a prática, não para de informação, né? Se a pessoa lê a Bíblia e não procura, né? Não procura viver a palavra, não teve um conhecimento estruturado, né? Somente informado, como não viu e também não ensinou, então não tinha realmente o conhecimento seguro daquilo que criou, né? E não basta somente crer, né? Tem que também obedecer, né? É como o profeta disse para o rei Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. E nada fazemos para Deus de sacrifício. Porque não tem sacrifício nenhum que supera o que Jesus Cristo fez na cruz, em nosso lugar. Quando nós oramos em adoração a Deus. Quando nós jejuamos em adoração a Deus. Quando estamos trabalhando na obra do Senhor, estamos em adoração a Deus. Porque Jesus Cristo disse para a mulher samaritana que o verdadeiro adorador de Deus o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. Não ser humano, de carne como uma gente. E em verdade, crendo nele e obedecendo, né? Porque se eu tenho uma pessoa como amigo, é porque aquelas opiniões, né, daquele amigo, eu concordo. Porque a Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não houver acordo, né? Não houver acordo. Então, a pessoa crê em Deus, então tem que também crer, não somente uma crença que ele existe, mas também nas suas palavras, né? E as palavras de Deus, essas palavras de conselhos, orientações, né? Ensinamentos, né? Então, crer em Deus também, crer nele em tudo que ele é. Nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, e procurar fazer como apóstolo Paulo, ser meus imitadores, como eu sou do Cristo. Então, louvado seja Deus. Então, a prioridade do amor é conhecer a verdade
e viver a verdade. Então, é um cristão completo. Pode dar esmola, pode perdoar, ter misericórdia, fazer o bem, a caridade, mas se não andar na verdade, é como nos falou Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecer, mas ter vida eterna. Outra verdade. Que só existe por Deus, e só um mediador, ou um só meio, entre Deus e os homens, para ir para o céu, e Jesus Cristo. Não. A pessoa tem conhecimento dessa verdade e vive essa fé do Evangelho, e na palavra de Deus tem vários conselhos, que você a da montanha, tem muitos conselhos, né? E Jesus Cristo orienta, ensina e aconselha nos 27 livros do Novo Testamento. Então, creio nele, mas também creio nas suas palavras e viver o seu ensinamento. Aí sim, nós sabemos realmente amar o nosso semelhante. Louvado seja Deus. Então, a prioridade do amor principal está em conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, ensinar e também praticar essa verdade. Não somente conhecer, não somente ensinar, mas e se cair, como eu falei há pouco tempo, todo mundo cai de vez e Deus levanta, porque é o seu humano, ninguém é perfeito, ninguém é super-homem, não tem super-homem, não tem maravilha. Tem seres humanos carentes, nós somos carentes e dependentes do poder de Deus em nossas vidas. Esse poder, ele é espiritual e vem através da fé, da esperança, do amor, do conhecimento da palavra, viver a palavra e também ensinar a palavra. Porque passarão os céus e a terra, mas Deus diz, mas as minhas palavras não passarão. Conhecer a verdade e será liberto. Conhecereis a verdade e será liberto. A palavra de Deus é a verdade. Nós lemos a Bíblia, ouvindo alguém pregar ou ensinar a palavra de Deus, nós, aleluia, através dos ouvidos, nós aprendemos, temos conhecimento, mas devemos não somente ensinar, mas também viver a palavra. Se a gente não viver a palavra, não andar na verdade, nada feito. Nada feito. Pode ser caridoso, pode dar esmola, pode perdoar, pode ter misericórdia, mas se tiver conhecimento da verdade e não andar na verdade, não vale nada para Deus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. E a verdade é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a oportunidade. Amém. Amém, é isso mesmo, a verdade é que nos liberta, né? Às vezes a pessoa é ignorante em determinado assunto porque não entende, né? Não sabe a verdade, né? Quando é explicada a verdade, né? A pessoa já começa a pensar diferente, a entender as coisas, né? Realmente a verdade, ela é quem liberta mesmo, né? Amém. Então vamos ler aqui no nosso caderno pessoal, que nós vamos orar com o mês de junho. Morar com o irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Riquinha, meus irmãos Rogério e Rosália, meu sobrinho Raneilson e Heitor, Eudásia, seu filho Odaí, irmão Chico Liberato, irmã Liliana, sua mãe que aceitou Jesus agora, né? Maria Luzia, estão orando para que ela firme, né? Na igreja, e também ela está com problema de saúde também. Vamos orar também por
causa de tudo isso, né? E para a construção da nossa igreja, eu estava pensando que, assim, que o pastor da nossa igreja está que nem Salomão, querendo construir um templo bonito, grande, e é muito custoso, né? Salomão passou, se eu não me engano, 20 anos, não foi para construir o templo, um bocado de tempo, né? E o pastor já está perto de um ano que está nessa reforma, né? Mas é isso mesmo, né? Senão vai ficar bom, né? Tem que ter paciência, né? E por todas as necessidades de oração. Pai querido, Pai Santo, obrigado pelo trabalho maravilhoso que é a tua palavra. A tua palavra melhor, mais correta e certa e verdadeira do que a palavra de Deus. Nossa, é que as pessoas também tomem conhecimento da palavra de Deus. Sempre lendo e relendo a Bíblia Sagrada. Quanto mais ler a Bíblia Sagrada, mas já li, não lê de novo, porque ela é nova a cada manhã. Bem bom, mais revelações, né? O versículo na Bíblia nos traz revelações, né? Interpretações, louvado vai ser Deus, aleluia. E a palavra de Deus, ela é no tempo e no espaço, por isso que ela é nova a cada manhã, louvado seja Deus. Deus abençoando com muita saúde, as pessoas que escreveu aí seus nomes, prosperidade, do grande milagre, né, que é a salvação, né? Crendo em Jesus Cristo, com o trabalhador do Senhor e vivendo os seus ensinamentos. Até no arrependimento e no reconhecimento do erro e no pedido do perdão, nós estamos vivendo a palavra, certo? Porque Deus sabe muito bem da nossa natureza humana, né? Nós somos imperfeitos. Os falsos mestres, eles tiraram acentos de muitas palavras, né? Por exemplo, quando eu li a primeira vez, eu tinha uma idade de 10, 14 anos. A minha mãe tinha, né, uma Bíblia muito grande, muito linda, né? E eu li assim, que Deus fez o homem à semelhança de Deus. Aí tiraram esse A que é clareado, né? Deus fez o homem à sua semelhança. É assim. E hoje se vê que Deus fez o homem à sua semelhança. Não. Se eu fosse semelhante a Deus, eu era igual a Deus. Deus nunca nasceu. Eu nasci, então eu sou igual a Deus. Deus não morre, e as pessoas morrem, então ninguém é igual a Deus. Nós somos feitos esse A é clareado, a sua semelhança, parecido com ele. É como o apóstolo Paulo disse, seja meus imitadores, o apóstolo Paulo disse, seja como eu, né? Seja como eu sou de Cristo. Não, ele disse, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos ser imitadores de Deus, mas jamais igual a Deus, porque Deus é infinito e ele é eterno. Nós somos limitados e Deus é ilimitado. Então, por que você igual a Deus? Não, eu sou a semelhança de Deus. Eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Este A é craveado. Tiraram o acento, né? Os falsos mestres tiraram o acento, mas, aleluia, porque Jesus disse que deveria falsos profetas e falsos mestres, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, né? Mas o crente, ele tem o discernimento e tem que prestar atenção realmente, né, em algumas traduções bíblicas, né? Existe até
do nosso evangelho que diz que Jesus não é Deus. Mas Jesus é Deus, olha aí, é verdade. Então, existem muitas traduções que a gente deve realmente ler com muita atenção, a não pegar uma Bíblia que aquela tradição não conduz com a verdade, né? Com a verdade. Por isso que a gente, quando lê a Bíblia, deve fazer uma oração, conversar com Deus, para Deus nos dar o discernimento se aquela tradução está correta, né? Se ele está acompanhando o original, a primeira Bíblia que foi escrita por Moisés, né? Moisés, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, devemos realmente, né, ser dependentes de Deus, né? Imitadores dele, porque ele é santo, né? Ele é santo, né? É difícil para nós, não é fácil não, porque nós somos seres humanos, mas para Deus nada é impossível. Se nesse mundo Deus é difícil, se ele é pior. É melhor com toda dificuldade, diante da nossa natureza humana, é ficar com Deus. Se a gente cometer um erro, uma falha, reconhecer o erro, reconhecer a falha, pedir perdão. E ele perdoa, aí nós podemos continuar com alegria com Deus em nossos corações. Todos tenham uma boa quarta-feira, louvado a Deus, anja acampados, agora saiu os anjos, os anjos de Deus e com a gente não está vendo os anjos, mas ele pode ir com a gente, né? Vai nos guiando, nos protegendo, nos dando livramento. Então, que os anjos de Deus nos acompanhem na saída e na chegada, e todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ficando por aqui, desejando a todos uma boa tarde, né? Boa tarde. Amanhã, né, que eu tenho um bom feriado, porque amanhã é feriado, né? E fiquem todos com a santa paz do Senhor. E até outro dia, se Deus quiser. Amém.